O apóstolo Paulo, ao escrever este capítulo primeiro, capítulo de introdução, ele toca num aspecto importante, porque os irmãos observem que no versículo 20 ele fala da obra de redenção. A obra de redenção, vocês sabem, é a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário para redimir o homem dos seus pecados. Interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre essa salvação que Cristo oferece a todo homem, ele não coloca meramente em termos judiciais, mas ele coloca também em termos orgânicos. Vocês podem observar esses dois aspectos, quando ele diz no versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Nós temos aí a paz, a reconciliação. O versículo 21 diz: e a vós outros que também outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas malignas, agora porém vos reconciliou. Então ele fala sobre a reconciliação. A reconciliação está para o aspecto judicial. Eu posso explicar. Imagine que você tenha um certo problema com alguma pessoa de relacionamento, de inimizade, em razão, digamos, de uma dívida que exista e que você não consiga pagar. Então pense esse exemplo bastante simplório para você entender o aspecto da reconciliação. E então, aí alguém fosse lá, reunisse você e a outra pessoa, você que deve e o credor, não, vamos pagar essa dívida aqui, vamos resolver o problema dessa dívida, e a dívida fosse paga, portanto. E então, não devendo mais nada, ou não havendo mais nenhuma dívida, se diz que aquele problema judicialmente foi resolvido. Entendem, não? Judicialmente foi resolvido. Ou seja, quando Cristo Jesus, ele na cruz do Calvário, ele morre pelos nossos pecados, ele paga o preço pelos nossos pecados, como se diz, o salário do pecado é a morte. Então, o problema judicial, o problema da dívida, fica resolvido. Veja que em Colossenses, aqui no capítulo 2, no versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Então havia um escrito de dívida. Então essa dívida, ela foi resolvida quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é um aspecto judicial. Não diz respeito exatamente ao meu ser, ao meu coração, mas a um problema que havia. E veja a continuidade aqui do versículo 14, do 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E qual foi o resultado? E despojando, olha, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, com a morte de Cristo, a morte que nos cabia, porque o salário do pecado é a morte, Cristo sofreu. Agora Satanás, os principados, as potestades, não podem mais reivindicar a nossa morte. Pelo contrário, Cristo já pagou por nós. Ele nos livrou desse cativeiro da morte. Lembra do texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14? Que Cristo, quando morreu na cruz, ele destruiu para sempre aquele que tem o poder da morte. Ou seja, era o diabo que tinha o poder da morte, e era ele que reivindicava a morte do pecador, e não Deus. Lembra do texto? O salário do pecado é a morte. Então a morte é o salário do pecado, mas de Deus é o dom gratuito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse problema judicial, ele é resolvido. Ocorre que da parte do homem em relação a Deus, mesmo agora reconciliado judicialmente, há o problema da inimizade inata no coração do homem.